Boa tarde. Hoje iremos falar sobre a história do plástico, como tudo começou e sobre o desenvolvimento do plástico até os dias de hoje. Como apresentadora e integrante única, temos Kézia Amorim. Iremos falar um pouco sobre os plásticos. Bom, tudo começou em 1862, quando Alexandre Parks descobriu o material orgânico da celulose. No entanto, ele buscava um material substituto da borracha, a matéria-prima mais utilizada em muitos produtos naquela época. A parquesina, ela ficou conhecida por esse nome, porque quando ela era aquecida, ela podia ser moldada. Quando ela era aquecida, ela podia ser moldada e ela mantinha a mesma forma quando esfriava. E em 1869, um tipógrafo americano, John Wesley, para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, que era um esporte muito popular naquela época e ameaçava a população de elefantes, ele descobriu um material à base de nitrato de celulose e tornava-se um filme sólido e flexível. A chamada celuloide era formada por uma mistura de fibras de algodão com ácido. Os plásticos são gerados de várias atividades. O plástico é um lixo comum a todo ser humano industrializado. A maioria de nós já usamos sacolas, garrafas, embalagens, peças de eletrônicos, carros. No setor médico-hospitalar, setor automobilísticos, eletrônicos, indústria textil, indústria de alimentos e construção civil. Desde a infância, consumimos brinquedos de plásticos, até mesmo os bebês recém-nascidos, pois usaram fraldas descartáveis e descartam suas embalagens de plástico também. Vocês já pararam para pensar que a sua fralda ainda deve estar por aí, porque ainda não foi decomposta, né? O ser humano virou um ser dependente do uso do plástico. Os plásticos são um grupo de materiais que pertencem a um grupo maior, os polímeros. Eles são um tipo de macromolécula de alto peso molecular. São caracterizados pela repetição poli de segmentos meros, sendo formados pela reação de polimeração entre monômeros. Vou falar um pouco sobre a classificação dos polímeros. Os polímeros podem ser classificados de várias formas, de acordo com as suas estruturas moleculares ou com o tipo de reação de polimerização realizada para sua formação. Eles podem ser classificados como naturais ou sintéticos. Os naturais possuem estruturas mais complexas e são encontrados na natureza, como os carboidratos e proteínas. Já os polímeros sintéticos são obtidos artificialmente. Em geral, eles são derivados de petróleo, como é o caso do acrílico e do PVC. Os plásticos podem ser moldados por ação do calor e pressão. O ser humano virou um ser que depende do uso do plástico, pois, devido à grande aplicabilidade do uso do plástico em nosso cotidiano, ele é um dos primeiros materiais que deve ser pensado e repensado o uso dele, porque, em razão dos impactos ambientais que ele gera, isso por serem derivados de petróleo, que é uma fonte não renovável,
da matéria-prima dele e demora centenas de anos para se decompor na natureza. Além disso, parte dele não pode ser reciclado pelo processo padrão utilizado, ainda inviabilizando seu destino mais sustentável. Esses problemas ganham proporções ainda maiores se pensarmos que grande parte dos nossos objetos utilizados no cotidiano são feitos a partir do plástico. Segundo o site Science Advance, foi publicada uma nota em 2017 que os plásticos ainda continuam por aí no mar, enterrados ou boiando com outros plásticos. 8,9 bilhões de plásticos foram fabricados desde a metade do século passado, quando os plásticos começaram a ser produzidos em grande escala. Apenas 1/3 estão em uso. 2/3 viraram lixo em forma de microplástico. E 9% do plástico que o mundo produziu foi reciclado. Esses últimos 19 anos produzimos o equivalente ao que foi produzido entre 1950 a 2000. 8 milhões de plásticos são jogados nos oceanos todos os anos. Você sabia que estamos bebendo, comendo e respirando plásticos? Nós estamos ingerindo partículas de microplásticos. Essas partículas são microscópicas, podem causar doenças como infertilidade e diabetes tipo 2. O tempo de decomposição de cada material depende de uma série de fatores, tais como a natureza do material e o ambiente que ele está exposto. Em geral, os plásticos levam de 200 a 600 anos para se decompor completamente na natureza. Esse longo período de tempo se deve ao fato de que os organismos responsáveis pela decomposição não produzirem enzimas capazes de quebrar as ligações químicas extremamente estáveis nesses presentes materiais. Isso se dá pela presença na natureza, é relativa, recente, né? E a adaptação e evolução desses micro-organismos, porque para que eles sejam capazes de realizar esse processo de decomposição, pode levar anos ou milhões de anos. Você já ouviu falar em bioplástico? Bom, em meio a tantos impactos negativos ao meio ambiente relacionados ao uso dos plásticos convencionais, torna-se cada vez maior a busca por tecnologias que substituam esse material, né? E nesse cenário, o bioplástico se destaca por ser uma alternativa sustentável e satisfatória, visto que eles apresentam propriedades e aplicações similares ao dos plásticos derivados de petróleo, gás ou carvão. Apesar dos desafios relacionados aos bioplásticos, como o custo mais elevado da matéria-prima, falta políticas de incentivo ao desenvolvimento de produtos mais sustentáveis e a consolidação do processo industrial voltado aos plásticos convencionais. Mas você sabe o que é bioplástico? Bom, existem duas definições possíveis para os bioplásticos. A primeira relaciona-se com a origem destes, de modo que seja um material totalmente ou parcialmente produzido a partir de fontes renováveis, derivados da biomassa, como o milho, cana-de-açúcar e mandioca. É considerado um bioplástico. Nesse sentido, a grande vantagem do material reside no fato de que ele promove algum resgate do CO2 na natureza,
ao contrário do plástico 100% de origem fóssil. Já a segunda definição relaciona-se à degradação do material, caracterizando os bioplásticos como aqueles que são biodegradáveis, ou seja, capazes de se degradar sob a ação dos efeitos ambientais e microbianos, até serem convertidos em produtos atóxicos como água e dióxido de carbono. No entanto, essas definições são independentes. Nem todos os plásticos biodegradáveis advêm de fontes renováveis e nem todo material de fonte renovável é biodegradável. Quais são os tipos de bioplásticos? Bom, existe PLA, que é o ácido polilático. Ele é um bioplástico degradável e de origem renovável. Sua matéria-prima é amido de milho ou cana-de-açúcar. A produção dele envolve fermentação do material de partida, gerando ácido lático. Em seguida, a polimerização desse ácido. Tem o PHA, que é o polihidroxialcanoatos. É algo do tipo. Ele é um biopolímero degradável e de fonte renovável. É um termoplástico natural que está presente em uma ampla gama de bactérias. Os pHs são acumulados dentro das células desses micro-organismos, como reserva de carbono ou energia, sob condições que há uma limitação de nutriente essencial para o crescimento dele, como o nitrogênio ou o oxigênio. Tem o PHB, que é o polihidroxibutirato, que ele é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar e a transformação do açúcar em resina plástica, que constitui outro bioplástico. Ele é uma fonte renovável e biodegradável. Tem o PET de origem renovável, que ele é um biopolímero renovável, porém ele não é biodegradável. Ele pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar e dos resíduos. E algumas empresas, como a Coca-Cola, já comercializam garrafas PET de fonte renovável. Tem o PE, que é o polietileno de fonte renovável. Ele é um biopolímero não biodegradável, mas de fonte renovável, que pode ser produzido a partir do etanol da cana-do-açúcar. E a Braskem, ela se destaca como uma empresa produtora desse tipo de bioplástico, chamado biopolietileno verde. – 9% do plástico que o mundo produziu foi reciclado. E muitos se perguntam como é que é feita a reciclagem do plástico. Estima-se que até 2050 haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Vou falar um pouco sobre, no geral, como é feita a reciclagem do plástico. A reciclagem do plástico descartado consiste em 3 processos, que é a coleta e separação, que é a separação dos resíduos de acordo com o seu material. Segundo passo é a revalorização. É a fase na qual o material já separado passa por um processo que faz com que ele volte a ser matéria-prima. E o terceiro passo, que é a transformação, faz que o material transformado gera outro produto. E existem 3 tipos de reciclagem, que é a mecânica, é o método mais comum,
que é transformar os plásticos em pequenos grânulos que podem ser utilizados na produção de novos materiais, como os sacos de lixos, pisos, mangueiras, peças de automóveis e etc. O segundo modelo de reciclagem é a química, que é o modelo mais elaborado, que reprocessa os plásticos para transformá-los em materiais petroquímicos básicos. E a terceira é a reciclagem de energia, que consiste na tecnologia que faz a reciclagem de plásticos por meio de sua transformação em energia térmica e elétrica. A reciclagem energética é muito importante, pois cria novas matrizes energéticas e traz um grande benefício para as cidades, aliviando o peso da questão do lixo urbano. Mas devemos nos impor e repensar o uso do plástico, né? Porque só a reciclagem não é algo, como eu posso dizer, só a reciclagem não é o suficiente. Precisamos parar com a produção do plástico, porque daqui a uns anos, até 2050, haverá mais plástico dentro dos oceanos do que peixe, do que animais. E é isso. Muito obrigada.